Essa que é a nossa meta. Por isso que a gente sabe ganhar as eleições majoritárias. Porque a gente sabe como é que faz. Veja, a gente não precisa convencer a população a gostar do Lula, não. Por mais que eu tente fazer isso, que nós tentemos fazer isso todos os dias, mostrando os anúncios, as obras, os investimentos e tal, tudo do Lula, a gente não vai conseguir convencer a população toda. Isso é fato. Agora, a gente pode mostrar para a população o quão lixo é o Flávio Bolsonaro, a ponto do cara ter vergonha de votar no Flávio, a ponto do cara ter vergonha de fazer campanha para o Flávio, a ponto do cara ter vergonha de botar o adesivo do Flávio no carro dele. Essa que é a nossa meta. Aí sim, aí fica bem legal. Porque se o cara tem vergonha de fazer campanha para o Flávio, ele vai impactar menos gente. Se o cara tem vergonha de fazer campanha para o Flávio vai ter menos voto. E se o cara tem vergonha do Flávio, ele pode até não gostar do Lula. Mas, às vezes, o cara nem vai votar no Flávio. O cara só vai ficar em casa. Puto da vida. Esses políticos, lixo, corrupto, caralho. Mas o cara não vai votar. Mas pode ter certeza que nós do PT, nós vamos votar. Nós do PT, nós vamos votar no Lula. Pode ter certeza disso. Agora, esse cara da direita que começou a perder a esperança no Flávio, ele muitas vezes não vai votar, ele vai ficar em casa. E esse voto que ia para o Flávio, ele é descontado. Então, é como se fosse mais um voto para nós. Porque o cálculo das eleições não é metade mais um da população brasileira. É dos votos válidos. Então, se nós temos gente que está deixando de votar ou votando em branco, é mais um voto para o Lula. Então, é muito bom e muito importante que todos os companheiros aqui façam esse trabalho de queimar, né, no discurso à família Bolsonaro. Queimar tipo assim, ô Pedro? Adorei. Me manda isso por zap. Eu vou mandar agora para você. É isso aí, é isso aí. É isso, é isso. É isso aí, tem que fazer isso aí. Me manda isso por zap agora, Pedro. Já vou. Vamos juntos, companheira Michele, chega de relação abusiva. Sai dessa família de merda, 10, cheia de bandido. Tem o Eduardo, camisa 10, e agora a Michele, que é também atacante ali. Atacante do Lula. A Michele é o nosso Romário, sem as piadinhas ruins. Aí, porra, gostei demais, cara. Muito bom. Fantástico. Mas, Pedro, eu tenho visto o seguinte, por exemplo, na mídia. Você sabe que a mídia é óbvio, não quer o Lula, nunca quis, etc, né? Mas eu tenho visto com muita preocupação esse Renan Santos. Os caras querem esse cara como terceira via, e está crescendo isso. O que você acha? Você acha que tem viabilidade? Você acha que dá? Ou ele vai morrer aí? Porque hoje mesmo os caras os bolsonaristas, né? O Gabinete do Ódio lá já resgatou um vídeo de 2018, onde o Renan Santos incentivava o estupro de uma amiga deles, tal, e darará, e isso está pegando mal, está viralizando. Mas o que você acha ali Você acha que a mídia vai abraçar o Renan Santos na falta de alguém mais viável? Olha, eu acho que a gente tem que matar um leão por dia, né? A expressão. Nós temos que estar preocupados agora com a eleição desse ano. Na eleição desse ano, o Renan Santos é um cara essencial. E eu falei isso na mídia e ele ficou puto comigo. Tem o Eduardo, que é o camisa 10, a Michele, que é, né, uma atacante também importante, e aí tem também o Renan, que para nós é muito bom. Porque o Renan faz um trabalho excepcional de queimar o Flávio e de tirar voto dele. Quanto mais ele queima o Flávio, mas o povo que ia votar no Flávio não vai votar em ninguém. É esse cara que nós estamos falando. É o cara que votaria no Flávio para poder tirar o Lula, que vai deixar de votar ou vai votar branco. E é esse cara que vai eleger o Lula no primeiro turno, pode anotar. É esse cara que ia votar no Flávio, mas que, são 3 motivos. 3 motivos. Primeiro, pelo fato do Jair estar preso, tem uma parcela grande de bolsonaristas que já não vai votar. E nós estamos infiltrados em grupos deles e nós estamos vendo isso. Uma grande parcela dos bolsonaristas ainda tem o discurso de que eleições sem o Jair é golpe. E se é golpe, eu não vou votar. Então nós já temos uma parcela grande do gado raivoso que não vai votar esse ano. Tudo bem. Nós temos uma segunda parcela do gado raivoso que ficou triste com o Flávio e vai votar no Renan.
E nós temos outra parcela do gado raivoso que ficou triste com o Flávio, não conhece o Renan e vai votar no Romeu Zema. Isso para nós é bom demais. Isso é excepcional, porque nenhum deles tira voto do Lula. E o papel do Zema ali está sendo queimar o Flávio no meio empresarial, do pessoal que vota no Zema, do Partido Novo. O Renan está queimando também o Flávio, descendo a lenha nele, até mais que nós às vezes. Eu fico impressionado. O Renan tá batendo tanto no Flávio que bate até mais que a gente. Eu fico vendo, pô, o Renan tinha que ganhar a estrelinha do PT só para ele poder ser condecorado com alguma coisa. E ele fica puto quando eu falo membro isso. Já honorário. me xingou até por conta disso. Tem que ser condecorado. Não é com a membro medalha lá do PT, do imbrochável, não. Eu vou fazer questão de dar para ele uma medalha do PT, aquela medalha, né, que você ganha quando é membro à parte, né? Tem um nome específico para isso, quando você não é membro, mas você é um membro à parte. É um membro honorário. Isso, é um membro honorário. O Renan é um membro honorário, porque o Renan está fazendo um excelente trabalho. Companheiro Renan. Então, para a gente poder matar o gado raivoso de raiva, tinha que mandar fazer uma IA. O Eduardo, camisa 10, a Michele fazendo o L duplo ali, e o Renan fazendo o L também. Aí que o gado vai entrar em desespero total. O gado vai surtar de vez. Então, assim, acho que nós estamos bem encaminhados. Nós estamos fazendo o nosso trabalho. Tive com o presidente Lula aqui na semana passada, com vários anúncios importantes. E o fato é que nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo anúncio de governo, nós estamos fazendo investimento, nós estamos retomando a economia desse país, nós estamos fazendo tudo possível para o povo brasileiro. E eles estão se matando. Estão aí um xingando o outro, então cada um está fazendo o seu papel de forma coerente para poder reeleger Lula esse ano. Agora, já encaminhando aí também, Pedro, eu acho sempre importante ressaltar quando a gente está nessas lives com nossos companheiros, eu quero sempre fazer um pedido que muita gente acompanha as minhas postagens, acompanha meus vídeos, curte, comenta, a pessoa às vezes compartilha, mas quando vai ver, não me segue pelas redes. Então, para você que está aí ouvindo a gente ou vai ouvir, me segue já pelas redes sociais, @PedroRousseff, porque é lá que a gente faz a nossa militância, é lá que a gente desmascara o gado raivoso. E a segunda questão para nós, que é essencial também, Pedro, é o que a gente vem falando com o presidente Lula, e ele vem comentando comigo com muita preocupação também, é a questão da eleição para o Congresso Nacional. Não adianta a gente reeleger o Lula em primeiro turno esse ano. Não adianta a gente enterrar de vez o Flávio Bolsonaro e o bolsonarismo nesse ano, se o bolsonarismo mais o Centrão conseguirem a maioria de novo do Congresso Nacional. Não adianta. Não adianta a gente botar o Lula de novo se o Centrão mais os bolsonaristas vão ficar roubando as emendas parlamentares, vão ficar querendo abocanhar o orçamento dos ministérios. Porra, tem pelo menos 3 ministérios, Pedro, que eu não vou citar quais são, que tem menos orçamento anual que um deputado federal tem de emenda, pô. Tá errado. Tá errado. Então, ao longo desses anos, depois do golpe contra a minha tia, o patrimônio, o orçamento dos brasileiros, dos ministérios, foi dilapidado, foi roubado pelo Centrão, foi roubado pela direita. Tem muito deputado que hoje não vota com o governo porque tem orçamento próprio. O cara não tem que votar com o governo porque o cara tem 100 milhões de emenda parlamentar por ano. Ou seja, ele não precisa mais estar junto do governo para poder pedir, para poder falar com algum ministro. Por exemplo, ministro, me ajuda lá na minha cidade, uma obra importante. Não. Os deputados, hoje em dia, não precisam mais dos ministérios. Eles têm emenda própria, num volume absurdo, uma roubalheira absurda, uma putaria absurda. Então, nesse ano, nós temos a missão não só de reeleger o presidente Lula, mas de garantir uma base grande de deputados federais para ele, mas, acima de tudo, a gente tem que eleger deputado federal que é combativo, que é competente, que sabe mexer pelas redes sociais para poder apontar o dedo na cara do Chupetinha e desmascarar ele. Não adianta a gente reeleger os mesmos de sempre, porque a política mudou, gente. Nós precisamos de gente com garra, de gente com competência, de gente com muita energia para poder fazer o embate nas redes sociais.
A política, ela mudou completamente. E se a gente não se atualiza para isso também, nós vamos perder espaço. Nós vamos perder espaço cada dia mais para Nicolas Ferreira, para Pablo Marçal, para todas essas pragas que dominaram as redes sociais, mas que principalmente dominaram a nossa juventude. Não é à toa que saiu pesquisa. E me dói dizer, Pedro, que a pesquisa não é mentirosa. Que 78% dos jovens não vão votar no presidente Lula. Porra, não adianta. Se nós temos os mesmos políticos de sempre, a mesma comunicação de sempre, a gente não se atualiza, como que vai querer que os jovens votem no presidente Lula? Não tem jeito. A juventude brasileira foi direcionada para Pablo Marçal e Nicolas Ferreira. Então, se a gente não tem novas pessoas entrando para poder fazer esse diálogo com os jovens, principalmente, por meio das redes sociais, o mesmo linguajar, o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de agir, tem que ter uma identificação com os jovens. E se a gente não mudar, o PT acaba depois que o presidente Lula sair desse próximo mandato dele de 4 anos. A gente tem que pensar nessa eleição primeiro, mas já começar um debate importante, Pedro. Não é só da sucessão do presidente Lula, não é isso, mas é da sucessão em todo o Brasil das lideranças do PT e da esquerda que vão estar à frente disso. Porque o meu medo é o presidente Lula ser eleito esse ano e daqui a 4 anos, quando ele sair e não puder mais ser candidato, a direita vai governar esse país pelos próximos 20 anos. Anotem o que eu vou falar. Se a gente não tiver pessoas novas, lideranças novas do PT e da esquerda para tomar frente a isso, a direita vai governar o Brasil por 20 anos. Porque o presidente Lula, ele está com 80 anos. O presidente Lula vai terminar o mandato dele com 84 anos. Eu tenho certeza que o presidente vai viver até os 120. Eu tive com ele semana passada. A saúde dele está exemplar. Como é que ele tá, Pedro? Eu vou até brincar aqui. Brincar não, tá melhor que a gente, né? Falar a verdade. Eu fiquei com ele o dia todo, andando de helicóptero pra cá, pra lá, fazendo anúncio pra lá, pra cá, palanque, um monte de coisa. E aí nós começamos de manhã cedo e terminamos à noite os trem. Aí eu assim, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais, eu tô morto, tô cansado. Aí o Lula tava lá, até altas horas da noite, em pé, fazendo discurso, fazendo anúncio, a porra toda. E eu assim, porra, se eu tô cansado, eu tenho 26 anos, se eu tô cansado só de acompanhar... É um bebê, né, Marcelo? 26 anos. Muito. Se eu tô cansado só de acompanhar o Lula em um dia, você imagina esse cara, velho. Tá para nascer outro Lula. Não nasce em pelo menos 500 anos. Não nasce. O cara tá com 80 anos. O cara teve energia de fazer uma cacetada de agenda grande que ele tinha que falar, tinha que convencer, tinha que articular, tinha que gerenciar o povo lá, tinha que mandar em todo mundo. E mesmo assim ficou lá de pé com energia, com garro o dia todo. E eu que não falei nada. Não fiz nada, só fiquei atrás dele lá acompanhando, conversando com ele. Não fiz nada de grandioso, não. Chegou o final do dia e eu tava morto de cansaço, eu falei, porra, esse cara é de ferro. Eu, às vezes, até fico pensando se os bolsonaristas tão certos mesmo, viu? Porque deve ser um clone. É o clone porque, assim, eu acho que a cada agenda deve trocar o Lula. De manhã tá um Lula e à tarde chega outro Lula, porque é só assim dele aguentar, não tem jeito. O cara de 80 anos tá duro igual ferro. E eu com 26 falei assim, não, presidente, tô cansado demais. Ele, que isso, Rousseff? Que isso, cansou já? Então, assim, é do caralho. Esse homem vai viver até os 120 anos. E para poder finalizar, a gente vê os vídeos dele na internet, dele malhando, né, com a Janja e tal. Porra, eu fui ver, né, o presidente lá pessoalmente, até peguei no bracinho dele assim para ver como é que tava. O braço tá duro também, né? O cara tá todo malhado. Tem que ser um clone, não tem jeito, porque para um cara de 80 anos tá todo malhado, com uma panturrilha desse tamanho. A minha panturrilha é dessa finura aqui, Pedro. A panturrilha do Lula tá desse tamanho. O cara tá bombado. Eu fiz um meme, né? Um meme não, eu fiz um adesivo meu durante o carnaval, que eu fiz o Lula bombado de ar.
Fez um sucesso no carnaval, tremendo, que era Gostosas com Lula. Então, assim, de fato, o presidente está com uma energia violenta, vocês não têm ideia. Então, assim, eu tenho muita certeza que ele vai ganhar esse ano, vai conseguir fazer uma campanha muito boa, se Deus quiser. Eu acho que ele vai ser eleito no primeiro turno, porque nós temos mais coisa para poder soltar do Flávio ainda. Podem anotar aí. Nós vamos soltar mais coisa do Flávio a partir de agosto. Nós não vamos soltar agora. Por quê? Por que não? Porque senão nós damos tempo para eles poderem pensar. Se a gente solta agora, eles têm tempo para poder convencer o gado ruminante de que a foto dele com o Vorcaro, mais um monte de mulher que vai ser divulgada, tenho certeza, é fake, é IA. Eles vão ter tempo. Agora, nós vamos divulgar as informações, as fotos e os vídeos que nós temos no meio da campanha, para não ter tempo de tirar o Flávio e botar a Michelle. Porque a situação do Flávio vai ficar tão feia que não vai ter como tirar. Por isso que nós vamos colocar ele, colocar todas essas informações, fotos, divulgações e vídeos no meio da campanha, para não poder tirar o Flávio e colocar a Michelle para poder tampar esse buraco aí. O Flávio vai ter que ser candidato até o final, ou vai renunciar. Porque na hora que a gente divulgar tudo isso, ele vai ter vontade de entrar num buraco e se esconder. Porque na hora que ele perder as eleições, ele não vai só perder. Ele vai perder as eleições, vai perder o mandato de senador e vai ser preso para poder fazer companhia para o Jair e para o seu irmão Eduardo também. Podem ter certeza disso. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!